Fala galera, Christopher aqui, vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar de um FII de papel. Um FII de papel com quase 200 mil cotistas, pagando mais de 1% ao mês. Está aparentemente descontado e mesmo assim muita gente não sabe o que realmente eles estão comprando. Tem analista dizendo que ele é high grade, outros dizendo que é aposta em queda de juros e outros criticando a carteira. Hoje eu vou desmontar o BTCI peça por peça, vamos fazer uma análise resumida do relatório oficial e trazer os principais indicadores do fundo, rentabilidade e tudo mais, e vamos desvendar esse mistério e saber do que se trata o BTCI 11, o fundo do BTG, que promete bons resultados aí para os próximos meses. Como de costume, vamos começar aí falando dos principais indicadores aí, né, do fundo. 2,6 milhões de liquidez diária, o último rendimento entregue foi de 9 centavos, o que é aí um pouquinho menos de 1%, se for pensar, né? 9 centavos, 9,29, aí 0,90 e cacetada por cento. 12,51% de dividend yield entregue nos últimos 12 meses, 1 bi de patrimônio, é um fundo robusto, e o valor patrimonial por cota de R$ 10,12, nos dando aí um desconto de aproximadamente 8%, né? Um P/VP de 0,92, certo? Este é o BTCI 11, galera. É um fundo que no último ano entregou um dividendo consistente, né? Na casa aí, 1,19%, 1,12%, 1,14%, certo? Sendo o último entrega aí 0,99% de dividendo no mês, né? Porque ele passou de R$ 9,00, diminuiu dos 1%, mas ainda praticamente 1%, 0,99%. Ao longo do tempo, ele é um fundo antigo, tá, gente? Desde 2016, se eu não me engano, esse fundo já atua. E ele nunca deixou de entregar dividendos, ó. Mas veja que ele tinha lá no passado, ele tinha um dividendo um pouco mais volátil, né? E hoje ele já, desde 2020 aqui, mais ou menos, ele vem estabilizando os dividendos da carteira. Chegou nos momentos de inflação alta lá a pagar quase 2%, né? 2022 ali, aquele período pós-pandemia, né? O negócio chegou a pagar 2% em alguns meses, bizarro. E depois disso ele veio se tornando um reloginho aí na casa dos 10, 9 centavos por mês. Segurando até agora o dividend yield bem padronizado aí para a galera. Segundo o próprio relatório gerencial deste fundo, do BTCI 11, ele é um fundo que busca uma carteira diversificada de CRIs de aquisição de imóveis, recebíveis imobiliários e crédito corporativo. Todos atrelados ao IPCA, é o foco do fundo, né? Do objetivo do fundo, com foco na região sudeste, certo? Nos segmentos dos CRIs, nos segmentos residencial, corporativo, comercial, né? E logístico, certo? Esses são os 3 segmentos, foco, né? Core business da carteira de CRIs que eles querem fazer como objetivo do fundo, com foco em IPCA e com foco na região sudeste, tá? Esse é o objetivo do BTCI 11. Então, só um pouco, olhando esse objetivo, a gente já meio que consegue ter uma visão macro de como deve ser a carteira do fundo. O total return desse fundo vence com certa vantagem o CDI desde 2011, certo? E também a inflação, tá? O fundo tem 436,47% de rentabilidade no longo de todo esse período, desde 2011. Os dividendos lá mostraram desde 2016, mas esse fundo já performa desde 2011. Então ele é um dos primeiros fundos de papel, lá junto com o VRTA, e alguns outros, acho que a HGCR e outros que começaram mais antigamente, né? Lá na década passada, diga-se de passagem. E o BTCI tem incríveis 436,47% até o dia 9 de fevereiro, né? Estou gravando isso aqui já no dia 18. Já tem mais alguns dias para frente de rentabilidade que não está contabilizado aqui, mas já mostra que o fundo dá uma lavada na inflação e ganha com uma certa vantagem também sobre o imbatível até esse momento, CDI, né? Então ele bate a CDI no longo prazo, né? Lembrando que aqui a gente vai estar falando de cotação, mais, né, valores, mais dividendos reinvestidos. Então, contando dividendos e cotação, o fundo bate com folga a renda fixa, né? O índice CDI, que na verdade o correto seria a gente analisar o 85% do CDI, né? Que daí apanhava feio pro BTCI, né? Porque a gente não fez essa conta não tem assim nos comparadores de forma correta, porque seria, na minha opinião, seria o certo, tá? Baseado que o CDI, quase todos os investimentos 100% CDI para cima, são tributados em no mínimo 15% depois de 2 anos. Então, 85% CDI seria a métrica correta aqui, e aí o fundo daria um show, né? Mas 436
é uma baita rentabilidade, e esse fundo está de parabéns em relação à sua valorização ao longo do tempo. Galera, em relação ao portfólio, a carteira, né, do fundo, esse fundo ele tem 19% da carteira total do PL do fundo, do patrimônio do fundo, em fundos imobiliários. Isso é uma coisa que gera muita polêmica por aí. E eu admito a vocês que eu preferia que eles tivessem uma alocação majoritariamente alta, quase que 100% em CRIs, porque eu estou comprando um fundo de CRIs, certo? Mas ele tem 19% em cotas de outros fundos imobiliários, já nós vamos falar sobre isso. 81% da carteira em CRIs, certo? Sendo que desses 81%, 95% é atrelado ao IPCA. Então ele é um fundo majoritariamente inflação, certo? Em relação à sua carteira de crédito. Mais um ponto interessante, já nós vamos debater sobre isso, tá? Ele tem a carteira dele tem um spread médio de IPCA mais 9,9%. E muitos por aí vendem esse fundo como high grade. Será mesmo high grade esse fundo com uma taxa tão agressiva quanto essa? Já nós vamos falar sobre isso. Em relação à duration dos seus contratos, esse fundo tem outra tese muito interessante. 58% dos CRIs da carteira possuem duration acima de 5 anos, ou seja, durations de longo prazo. E os restantes, né, os 42% restantes, divididos aí em durations de prazos menores. Tá bom? Isto, macroeconomicamente, é uma posição benéfica para o fundo no momento que a gente está gravando esse vídeo. Que nós temos já uma previsão de queda da Selic já a partir dos próximos dias. Né? A reunião vai ser a primeira reunião em março agora, que já deve começar a redução da taxa de juros no Brasil. Então isso deve dar uma marcação a mercado positiva violenta que pode destravar muito valor para os cotistas nos próximos meses. E isto, a gente tem que dar os parabéns para a gestão que está se posicionando conforme o ciclo de mercado, tá bom? De forma inteligente e ainda conseguindo manter 1% ao mês de dividendo. Isso é muito legal, galera. Em relação à alocação geográfica, nós temos mais um ponto a comentar aqui. Embora no objetivo do fundo que a gente citou ali atrás, ele falasse que foca no Sudeste, eles têm 4,1% no estado do Rio Grande do Sul, no sul do país, e 2,7% no Nordeste. Então veja que ele não está tanto assim 100% focado no Sudeste. Ele já está explorando novas regiões e eu acho isso super interessante. Eu, sinceramente, acho nada a ver um fundo imobiliário de papel querer focar só em São Paulo, só no Rio de Janeiro. Não faz sentido, tem Brasilzão tão grande com tanta coisa boa por aí. Para que ficar focado só no Sudeste? Não faz o menor sentido, onde está todo mundo já embolado, sabe? Galera, em relação ao segmento imobiliário, tá? Eles também não seguem o que fala o objetivo, mas não me importo com isso. 45% logístico, 15% residencial, 11% renda, outros 11% de categorias diferentes, corporativo imobiliário 7% e até mesmo shopping centers eles têm 11%. Então veja que eles são bem diversificados por segmento imobiliário, não somente aqueles 3 que eles informaram que era o objetivo do fundo lá no início, né? Então aquele objetivo se perdeu totalmente, não faz mais nenhum sentido na minha visão sincera, tá bom? A carteira de CRIs do fundo, pelas minhas contas aqui, olhando o último relatório entregue no mês de fevereiro, que é referente ao mês de janeiro, certo, de 26, nos informa aqui em 36 CRIs em carteira, né? Vai aparecer para vocês na tela. Os maiores CRIs aí, significando 10, 11% do patrimônio líquido do fundo, que seria o Casa Shopping, IPCA mais 9,4%, e o MRV Flex, IPCA mais 9,6%. Veja aqui, 11% praticamente do PL do fundo em relação a CRIs, né? Com um spread, uma taxa de emissão bem alta, tá, gente? Isso aqui não é uma taxa high grade, tá? Não é mesmo. Mas, com duration no primeiro de 4 anos e no outro de 2,8, sendo o segundo um CRI mais pulverizado por estado e o outro focado no Rio de Janeiro, tá bom? Então, 100 e poucos milhões aí só nesses 2 lugares de cara. Depois a gente tem aí outros 30 e tantos CRIs na carteira que vai reduzindo de 4,8%, né, o percentual ali, até lá 0,1% lá embaixo. E depois mais outros CRIs que eles chamam de CRIs táticos, né? Que aí vem também com taxas de emissões bem aleatórias, sendo uma ali IPCA mais 10,8% e outras bem mais baixas, IPCA mais 6%, IPCA mais 7%, IPCA mais 5%, né? CDI mais 1%. Então, assim, bem aleatória, né, a carteira em relação a essa questão de spreads, taxas, né, diferentes dentro da mesma carteira, nesses 36 CRIs, mas a média de tudo isso dá um IPCA mais 9,9, que eu acho bem agressivo, tá? Uma taxa bem agressiva de verdade, considerando que esse fundo é muito vendido por aí como high grade. Aqui a carteira de FIIs do fundo, galera. Todos FIIs de papel, praticamente, né? Então ele segue a mesma lógica do próprio fundo, sendo 15,4% do PL. Eu acho totalmente, sendo bem sincero, desnecessário. Tá? Tem FIIs bons aqui dentro, bons como o MCCI,
tem o VGIP, tem o XPCI, tem o Canip, todos os fundos bons de papel também. Tem outros fundos aqui não tão conhecidos, como o HREC, o BTHF é um hedge fund, que era o BCFF antigo, praticamente um fundo de fundos que virou hedge fund. Um hedge fund famosinho aí, BGHF, esse Shop 11 que não é tão conhecido, e nem aquele fundo da casa ali, né, que é o BTYU11, que também aí com 6,9% do PL dentro deste fundo, né, conflitinho de interesse interno aí, né, BTCI dando aquela força pro BTYU. Então, mas todos os fundos têm isso hoje em dia, se a gente ficar se importando com isso, a gente não vai investir em lugar nenhum, tá, gente? Minha opinião, desnecessário gastar 15% do PL, né, com esse tipo de ativo, sendo bem sincero para vocês. Todos com dividend yield acima de 12%, tá? Esses fundos que ele investe, então, tirando aquele Shop 11 ali, todos os outros com dividendo ao ano acima de 12, de 12 para cima, então deve estar dando, né, pelo menos um retorno em dividendos bom, né, para o fundo distribuir para os cotistas. Então, em relação a isso, beleza. Porém, eu vou ser bem sincero, minha opinião sincera é que esse negócio de ficar botando fundo imobiliário, quase 20% do PL, em fundo imobiliário, num fundo de CRI, que tem como foco CRIs, tem objetivo escrito, que o foco é esse, eu acho totalmente desnecessário, tá? Embora eu goste do BTCI 11, eu acho que eles podiam reduzir essa exposição aqui ao longo do tempo. Mas você também pode pensar por outro lado. Lembre-se que o fundo ele tem um caixa curtinho, e posições táticas em outras cotas de outros fundos, se você escolher bem, como por exemplo, tem BTHF, MCCI, fundos que não balançam tanto a carteira, você tem uma certa liquidez maior para poder não só fazer ganho de capital se for necessário, mas fazer vendas pontuais para poder, né, alocar esse capital em outra coisa, ou em outros CRIs, por exemplo. Então, se você olhar o lado institucional e sair um pouco do lado emocional, você vai entender que eles conseguem manipular um pouco da contabilidade, ganhando liquidez em fundos imobiliários listados em bolsa, certo? Porque ali eles conseguem fazer vendas, né, e trocas de dinheiro, de posição de dinheiro mais rápida. Então você também tem essa opção que ninguém comenta por aí. Mas tente abrir a mente e pensar que isso pode ser, né, uma opção da gestão em relação aos próximos meses aí, né? Daqui a pouco vai começar a baixar a taxa de juros e eles poderem, né, fazer trocas de posições utilizando, né, utilizando-se de vendas de fundos imobiliários da carteira para alocar em novos CRIs que vão ter uma boa marcação ao mercado nos próximos meses. Então também tem essa questão, tá, gente? Só uma pausa rápida aqui para anunciar que nós estamos com a nossa consultoria de investimentos, onde a gente ajuda os investidores a investir melhor, certo? Se você quer a mim como seu consultor de investimentos, aquele cara que vai te acompanhar no mês a mês nos seus investimentos, montar estratégia para você, te recomendar os ativos certos para você comprar, para você vender, o momento certo de entrar, o momento certo de sair, alocação de carteira, o que você precisar em relação aos seus investimentos, pode deixar um e-mail para tgm.investimentos@gmail.com aqui embaixo, deixe o seu telefone de contato para que a gente possa estar entrando em contato com você pelo WhatsApp ou por telefone, e marcar a primeira reunião, e quem sabe você não vira aí mais um cliente da TG Investimentos que começou faz pouco tempo e já está recebendo clientes todos os dias. Espero para você. Galera, eu vou colocar para vocês a DRE do fundo, a demonstração de resultados do fundo, em relação ao último relatório aí na tela, tá? Veja que é bem diferente dos outros fundos que nós costumamos falar aqui no canal, né? Uma DRE bem mais enxuta, bem mais resumida. Embora eu acho de verdade que muito das DREs que nós observamos aí nos fundos hoje em dia é um exagero de informações técnicas que ninguém entende. Grande 99% dos investidores que lê aquilo não entende o que está lendo. Então eu não vou julgar o BTG por botar uma demonstração de resultado bem enxuta, bem resumida aqui. Porque é o que as pessoas vão entender que está aqui. Ah, que despesas financeiras, despesas não sei o que, despesa operacional, as pessoas não sabem diferenciar o que é tudo despesa, gente. Certo? Então assim, despesas do fundo, pronto. É isso que interessa para o investidor, pessoa física. E não um monte de falas técnicas idiotas, desculpa o palavreado, certo? Só para mostrar que o negócio é profissional. É uma glamourosidade inútil, na minha opinião. Então, não julgo ser algo resumido, acredito que todos deveriam ser assim para fácil entendimento do público, tá? E agora vamos para 3 pontos aí, né, em relação a essa DRE do fundo, que eu considerei assim, bons, e 3 pontos de atenção para a gente ficar de olho, né? Número 1, receita recorrente muito forte de CRI, tá? A maior parte do resultado vem de CRI e é estável todos os meses. Esse fundo tem uma receita recorrente vinda dos CRIs estável, certo? Por conta dos bons créditos que tem em carteira, embora o spread seja agressivo, em média, são bons, tá? Isso mostra que o fundo não depende dos ganhos pontuais ou de marcação ao mercado para pagar seus dividendos. Mas lembrando que, como ele tem 58% da carteira com uma duration longa, de duração maior, vai haver sim uma marcação ao mercado muito forte quando os juros começarem a cair, tá bom? Lucro acumulado maior do que os dividendos no ano, ou seja, ele teve mais resultado, né, e lucro do que ele entregou de distribuição.
Isso, fundos que são bem geridos, todos costumam ter, né, essa atitude de entregar menos do que recebe para ter uma reserva, né, para possíveis meses piores. Tá bom? O resultado acumulado positivo. Então o fundo tem uma gordurinha de reserva aí, se eu não me engano, 15 centavos por cota ou algo do tipo. Eles falam ali, mas eu agora não recordo. Pontos de atenção, tá, gente? 3 pontinhos aqui. Distribuição acima do lucro neste último relatório. A entrega de janeiro, que foi distribuída no mês de fevereiro, né, o resultado foi de 7 centavos por cota, e eles entregaram 9, usando aí 2 centavinhos da reserva. Que é para isso que serve a reserva, gente. O resultado de um conjunto de ativos nunca vai ser linear. Nunca vai ser linear. Então é natural que às vezes precise, né, usar um pouco da reserva. E é para isso que a reserva é importante, para esse tipo de situação, para linearizar, né, estabilizar os dividendos do fundo. Eu acho que é muito interessante eles fazerem isso. Segundo ponto de atenção, uma queda recente na receita mensal, tá? A receita líquida dos últimos meses, ela mostra uma leve desaceleração, certo? Não é um colapso, mas indica que o investidor precisa acompanhar se o lucro, né, vai voltar a se estabilizar ou crescer como antes, tá? Então, é bom ficar de olho nos próximos relatórios e ver como que isso está se comportando, tá bom? Terceiro ponto de atenção, que é a dependência da inflação para sustentar o resultado. Como a gente tem observado nos últimos meses, a inflação vem desacelerando no Brasil. Já estamos em 4,4% e eu acho que pode cair mais ainda nos próximos meses, dependendo do que for ocorrer aqui macroeconomicamente falando e microeconomicamente falando também no Brasil. Tá? Então, pode pressionar o dividendo, né? Uma inflação muito menor aí ao longo do tempo. Lembrando que existe uma diferença de uns 2, 3 meses, né? Que para refletir a inflação de agora, vai refletir no dividendo daqui 2, 3 meses. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, tem que ficar de olho nisso também. O IPCA, se ele se manter baixo por muito tempo, pode pressionar para baixo os dividendos desse fundo. É bem natural isso acontecer, tá bom? Então aqui foi esses 6 pontos que eu queria comentar com você. O fundo tá redondinho, tá com uma receita em dia, o fundo tá tranquilo, não temos muito aqui o que falar de mal do fundo, porque o fundo tá performando bem, então eu não vou ficar aqui criticando algo que tá funcionando, tá, gente? Aí muitos devem se perguntar, mas por que essa cota não sobe, cara? O fundo é bom, paga 1% ao mês, tá com desconto aparente, por que o preço não anda, né? Por que o preço não vai para cima? Porque o mercado precifica risco, gente. O mercado precifica risco. E hoje o mercado parece estar considerando que 1% ao mês é o preço justo do dividendo que esse fundo precisa pagar. Baseado na carteira que ele mostra hoje. Com aquele spread médio lá de IPCA mais 9,9%, é um spread agressivo. Então 1% ao mês é totalmente normal as pessoas pedirem por esse rendimento, já que ela está, né, considerando uma carteira com spread de IPCA mais 9,9%. Certo? O mercado ele precifica risco, gente. É isso aí mesmo. Entendeu? Mesmo que seja uma carteira boa, eu nem comentei antes, mas com LTV, né, que é em relação às garantias para cada CRI da carteira, ele tem LTVs todos abaixo de 60, o que indica uma boa garantia em relação, né, ao risco. Mesmo assim, para subir, esse fundo precisa, para subir bastante, né, o fundo precisa de alguns gatilhos, tá? Queda de juros, melhora no cenário macroeconômico e um aumento nos lucros. Aí sim esse fundo deve disparar. Sem esses 3 gatilhos aqui, dificilmente ele vai andar bastante, tá? Ele deve ficar ali, pode até buscar o preço justo, ficar meio estagnado ali. O que não é ruim para quem está acumulando patrimônio, né? Vamos falar a verdade. Desde que ele continue funcionando bem. Então, gente, finalizando aqui, o BTC é um fundo que eu gosto muito, tá? Mas hoje, para mim, ele não é um fundo high grade. Ele é um fundo agressivo, com duration longa, ou seja, um fundo que ele é macroeconomicamente, né, pensado. Ele está preparado para a queda da taxa de juros, com 58% da carteira com durations longas. Então ele está apostando nessa queda de juros, a gestão está apostando nisso. O spread é bem alto dos CRIs dele, o que nos difere de CRIs conservadores, de IPCA mais 7, de IPCA mais 8, certo? Tem boas garantias, usa reserva com inteligência faz reserva de lucros ao longo do tempo e ainda está com desconto patrimonial. Então, o BTCI ele não é um fundo para quem quer estabilidade absoluta, essa é a minha opinião. Tá? Ele é um fundo para quem acredita em ciclo de queda de juros e aceita uma volatilidade pelo caminho. Essa é a minha opinião para quem investe no BTCI 11. O dividendo é bom, a carteira é sólida, a gestão é experiente, mas o investidor precisa entender o risco. Tá? O fundo hoje, melhor dizendo, quem compra BTCI hoje, compra o cenário econômico. Literalmente isso, você está comprando um cenário econômico, porque a gestão faz um trabalho baseado no ciclo econômico. Então o fundo dança conforme a música da economia, tá? E isso é diferente de comprar uma renda passiva pura, aquele negócio engessado que faz a mesma coisa sempre. O BTCI não, ele vai nadando conforme a maré, tá bom?
E agora eu quero saber de você, o BTCI é uma oportunidade ou você acha que é uma armadilha disfarçada de 1% ao mês? Conta pra mim nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal. E se você precisar de ajuda com os investimentos, conte comigo e com a nossa consultoria da TGM Investimentos para te ajudar a acompanhar os seus investimentos e te ajudar a investir melhor ao longo do tempo. É só deixar um e-mail para nós aqui embaixo ou pode me chamar direto no direct do Instagram, que a gente vai entrar em contato com você, marcar uma reunião e bater um papo legal aí sobre o assunto, tá bom? Até o próximo vídeo, galera.